aula de ciências de revisão. A Pro vai retomar o conteúdo desse bimestre para vocês poderem fazer atividade de ciências na segunda-feira com tranquilidade, tá bom? Depois a Pro também vai postar um vídeo lendo questão por questão da atividade para vocês poderem fazer no tempinho de vocês. Vamos lá então? Esse bimestre nós aprendemos basicamente sobre os animais, muitas coisas interessantes, importantes sobre os animais. Nós vimos que eles são classificados de diferentes maneiras, de diferentes formas, né? Uma classificação que nós vimos dos animais é com relação à alimentação. Então nós vimos que os animais podem ter 3 formas de alimentação. Tem os animais carnívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de carne. Tem os animais herbívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais, né, de folhas, de frutas. No caso da girafa, o elefante. Tem também os animais onívoros, que são aqueles animais que se alimentam tanto de carne como de vegetais, que são o ser humano, é um exemplo desses animais onívoros, o macaco, o cachorro, né? Esses são exemplos de animais onívoros. Nós vimos também que os animais são classificados conforme a cobertura do corpo deles. Então nós vimos que tem animais que tem o corpo coberto por pelos, tem alguns animais que têm o corpo coberto por penas, que são as aves. Normalmente por pelos são os mamíferos, né? As penas são as aves, as escamas são os peixes, né? E as carapaças normalmente são os répteis. A função, nós vimos também que a função da cobertura do corpo dos animais é proteger, né? Para proteção deles, ou com a temperatura, ou de predadores, ou do ambiente onde eles vivem. É uma proteção que eles têm. Vimos também que os animais locomovem-se de maneiras diferentes. Então tem animais que se rastejam para se locomover, que é o caso da tartaruga, da cobra, dos jacarés, né? Vimos que outros animais voam, então para ir de um lugar para o outro eles voam, que é o caso das aves. Tem muitos animais que andam, o caso do próprio ser humano, do cavalo, do cachorro, do porco, do gato e muitos outros, né, que andam para se locomover. E tem ainda aqueles animais que nadam. A maioria são os peixes, né? Que nadam para poder se locomover embaixo da água. Tá certo? Uma outra classificação que nós vimos foi com relação ao nascimento dos animais. Nós vimos que os animais são classificados de 3 maneiras devido ao seu nascimento. Então nós vimos que eles podem ser, um animal pode ser vivíparo. O que é um animal vivíparo? É aquele que nasce da barriga da mamãe, aquele que fica dentro da barriga da mamãe até a hora do nascimento e depois nasce da barriga da mamãe, como o ser humano, como o cavalo, como o gato, como o porco e muitos outros animais. Temos também os animais ovovivíparos, que são aqueles animais que nascem de ovos, só que os ovos ficam dentro da barriga da mamãe até o momento do nascimento, que tem alguns tubarões que acontece isso. Então eles têm ovos, só que os ovos ficam dentro da fêmea, dentro da barriga, aguardando o horário do nascimento. Quando der o tempo do nascimento, aí sim eles nascem. E também vimos que tem os ovíparos. Os ovíparos são aqueles animais que nascem de ovos, como os pássaros, a maioria dos pássaros, como os jacarés e os crocodilos. Uma outra informação bem importante que nós vimos em sala, né, e aprendemos o processo é da metamorfose, né, que é o conjunto de transformação que alguns animais sofrem desde a hora do nascimento até a vida adulta. Então tem animais que nascem de uma maneira e depois eles vão crescendo e se desenvolvendo, e quando chegam na vida adulta, eles têm uma outra forma, uma forma muito diferente da que eles nasceram.
A Pro fez alguns desenhos para vocês lembrarem disso. Nós estudamos também nesse bimestre sobre os animais vertebrados e invertebrados, né? O que é isso? Vamos lembrar. Animais vertebrados são animais que têm a vértebra, né? O osso, aquele osso grande que dá sustentação para o corpo. Vamos conferir. Então, os animais que têm esse conjunto de ossos que vocês viram no desenho, esses são animais vertebrados. E os animais vertebrados, como nós vimos, eles estão divididos em 5 grupos. Eles são divididos entre os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então a Pro fez umas plaquinhas para vocês, eu vou explicar a característica de cada um para ficar mais fácil, tá certo? Vamos lá então? O primeiro grupo de animais vertebrados que nós veremos são os répteis. As características deles são: os répteis são animais terrestres, ou seja, que vivem na terra, são animais que respiram por pulmões. Eles botam ovos com casca rígida, ou seja, a casca dos ovos dos répteis são duras, são firmes. A maioria dos répteis tem 4 pernas curtinhas, né? Que eles rastejam-se para se locomover. Então as pernas curtas, como são curtas, eles vão se rastejando para locomover-se de um lugar para o outro, exceto as serpentes. As serpentes não têm perna nenhuma e vão se rastejando com o próprio corpo para se locomover. A Pro vai colocar para vocês verem uma foto com alguns exemplos de répteis. O segundo grupo dos vertebrados são os peixes. E quais são as características dos peixes? Os peixes vivem na água. Os peixes respiram por brânquias, que são aqueles furos, aqueles buraquinhos que eles têm próximo à cabeça que fica abrindo e fechando. Então são as brânquias, é por lá que os peixes respiram. Os peixes locomovem-se por nadadeiras, né? Eles movimentam as nadadeiras para poder se locomover de um lugar para o outro. E a maioria dos peixes possuem o corpo coberto por escamas. O terceiro grupo de animais vertebrados são os anfíbios. E quais são as características desses animais? São animais que vivem na terra, mas eles buscam ambientes úmidos devido à respiração e à reprodução, né? Porque eles também respiram pela pele. Apesar de quando adultos eles terem o pulmão normalmente, eles buscam lugares úmidos porque eles também respiram pela pele. A pele úmida auxilia na respiração. Eles têm 4 pernas. Os seus ovos são gelatinosos, ou seja, eles são de casca mole, não são de casca dura como os répteis ou as aves. A casca do ovo dos anfíbios é uma casca molinha, parece uma gelatina. E esses ovos, em contato com a água, quando eles são postos na água, né? Eles viram os girinos que vão sofrer a metamorfose que nós vimos ainda há pouco. Eles vão fazer a transformação até virarem sapos. O outro grupo de animais vertebrados são os mamíferos, né? E quais são as características desses animais? As fêmeas, todas elas têm glândulas mamárias, ou por isso que daí que vem o nome de mamíferos, né? Porque elas são animais que possuem glândulas mamárias. Ou seja, a partir delas, elas conseguem produzir o leite para amamentar os seus filhotes. Então, todos os animais mamíferos têm a glândula mamária e as fêmeas conseguem, então, por isso, produzir o leite para amamentar os filhotes. Os filhotes crescem dentro do corpo da fêmea,
né? Como nós vimos na classificação lá dos animais. Eles se desenvolvem e ficam dentro do corpo da fêmea até a hora do nascimento. Possuem pelos e gorduras embaixo da pele. Então, o corpo é coberto por pelos e embaixo da pele deles tem uma camada de gordura, que é para ajudar a aquecer o corpo deles. E os pais também cuidam dos filhotes até eles terem uma idade que já podem viver sozinho. Ou tem alguns que vivem sempre em bandos e permanecem juntos mesmo na vida adulta. Para completarmos os grupos dos animais vertebrados, nós vamos falar um pouquinho das aves agora, né? Quais são as características desses animais? Então, as aves vivem e se reproduzem na terra. Elas costumam fazer ninhos para botar os ovos, né? Os ovos que elas botam são com cascas, né? São firmes. Elas chocam os ovos e cuidam dos filhotes. Então elas ficam aquecendo os ovos até os filhotes nascerem, e também depois elas alimentam os filhos. Vão lá pegar comidinha, dar na boca das aves quando pequenininhas, a maioria delas. E elas também possuem asas, penas e ossos ocos e leves. E é por isso que consegue voar, né? Porque os ossos são ocos, são vazios por dentro e são bem leves, próprios para poder voar. E a Pro colocou também foto para vocês poderem ver. Agora que nós já vimos os 5 grupos que formam os animais vertebrados, a gente vai lembrar um pouquinho dos animais invertebrados, tá bom? Que nós vimos também nesse bimestre. E a Pro vai começar com uma curiosidade. Vocês sabiam que a maioria dos animais do nosso planeta são animais invertebrados? Verdade! A maioria dos animais que habitam o nosso planeta são invertebrados. Vamos lá então, o que são os animais invertebrados? São aqueles animais que não apresentam a coluna vertebral, aquele osso grandão que dá sustentação, né, para a maioria dos animais. E eu coloquei aqui alguns exemplos de animais invertebrados, que são os insetos, os camarões, as aranhas, o caranguejo, as minhocas, o polvo, a lula e a estrela do mar são exemplos de animais invertebrados. Claro que existem muitos outros animais invertebrados, mas a Pro trouxe esse para vocês poderem lembrando um pouquinho de tudo que nós já vimos esse bimestre, tá? E o que é importante também, esses animais não têm a coluna vertebral, mas eles têm outros mecanismos de sustentação do corpo. No caso dos insetos, né, na maioria dos insetos e até desses outros animais, eles têm carapaças. E essas carapaças que fica fora do corpo, que é uma parte mais dura, mais firme do corpo, é que acaba dando a sustentação para esses animais. Então eles não têm a vértebra, mas têm outras maneiras de sustentação do corpo. E a carapaça é uma delas, tá bom? Aqui encerramos então a nossa revisão de ciências. Nos vemos na próxima aula, bom? Beijoca, tchau, tchau!